De 1º a 7 de março eu vou entrar na neurociência e em dezenas de estudos de caso para te provar não existe aptidão para a língua, teu cérebro está pronto para ser fluente, você é 100% capaz de ser fluente, não existe idade mínima ou máxima, não existe agenda ideal, não existe nível de inglês ideal para começar. Eu estou falando do evento online gratuito Semana dos 5% Fluentes, que eu vou fazer logo depois do Sherlock Holmes. Sherlock Holmes sai do ar 28 de fevereiro, meia-noite. 1º de março, que é uma segunda-feira, 5 horas da manhã, nós vamos entrar na neurociência, nos estudos de caso, para descobrir as duas chaves que eu tenho usado ao longo dos últimos 10 anos para trazer centenas de adultos para o grupo dos 5% Fluentes. Então, 28 de fevereiro, Sherlock Holmes sai do ar e 1º de março, segunda-feira, 5 da manhã, eu, você e a sua fluência temos um encontro marcado na estreia da semana dos 5% Fluentes. Fique agora com o episódio a seguir. When I arrived at his flat, Sherlock Holmes' flat, at 6 o'clock the next evening, Sherlock Holmes was half asleep in his chair. He was half asleep, almost sleeping. Okay? On his chair. Dr. Watson, do you have the answers? Sherlock Holmes. To the letters? To them, the letters? Yes. And answers to Miss Sutherland's problem. The problem of Miss Sutherland. Miss Sutherland's problem. Who was the man? And why did he leave her? Why did he abandon? Why did he reject her, Miss Sutherland, at the church? Will she ever see him again? Will Miss Sutherland ever encounter, meet, talk, speak to him, Mr. Hosmer Angel, again? But before Sherlock Holmes could tell me, before Sherlock Holmes had the ability, the permission, the opportunity, before he could tell me, before he had a chance, an opportunity to tell me, to answer my questions, Mr. Windy Bank arrived. Lembra? To leave in the beginning of a trip. Trip pode ser de casa para o trabalho. Trip pode ser de casa para a escola. Pode ser de São Paulo para Nova York. Vamos ver então a diferença entre to leave and to arrive. Considere o conceito de trip tanto como uma viagem que pode ser de Uber, por exemplo, from home to work, pode ser home to school e pode ser São Paulo, Nova York. Todas essas aí são exemplos de trip. Pode ser um Uber, né? Ou pode ser você dirigindo o seu carro, ou pode ser um voo, a flight, São Paulo, New York. Todos esses são exemplos de trip, tá? De uma viagem que tem has a beginning, has an end. Every trip has a starting point, starting
point. Every trip has an end. Finito. End of the trip. Every trip has an origin and a destination. Every trip has an origin, home, São Paulo. Every trip has a destination, work, school, New York City. In the beginning of the trip, we leave the origin. At the end of the trip, we arrive at our destination. Então, se você for no Uber ou no Waze e você colocar lá living home, o Uber e o Waze vão te dizer um ETA, Estimated Time of Arrival at your destination. Então, tanto o Uber quanto o Waze, quanto o GPS lá do avião, vão dizer para você o seguinte: leaving home, leaving São Paulo, now, the estimation is that you will arrive at work, at school, at New York City, 11:55 a.m. Um exemplo. Ok? Então, every trip, home to work, home to school, Uber, driving, São Paulo to New York City, flying, every trip has a beginning, starting point. Every trip has an end, finito. Every trip has an origin, home, São Paulo, and a destination, work, school, New York City. E se você digitar lá no Uber, no Waze ou naquela telinha do GPS do avião, eles vão te dizer leaving the origin, home or São Paulo, now, the estimated time of arrival at your destination is, tanto que quando tem alguém te esperando no trabalho, na escola, ou alguém vai buscar você no aeroporto, eles te perguntam qual que é mais ou menos o seu ETA, Estimated Time of Arrival. E aí você, como é que você fala isso para a pessoa? Pelo Uber, pelo Waze ou pela própria companhia aérea te dá um Estimated Time of Arrival. Qual é o passado de to leave? Vou botar em outra cor, senão não dá para você ler. Left. Passado de arrive. Arrived. O leave é irregular. Então ele tem um passado que não é o ED. Left. Arrive, regular. Passado você só coloca o D. Arrived. In the beginning of a trip, we leave our origin. At the end of a trip, we arrive at our destination. Então, antes do Sherlock Holmes conseguir responder, Mr. Windibank arrived. Foi o fim da viagem dele do escritório, da casa dele até o Sherlock Holmes, até o flat do Sherlock Holmes. He arrived at
Sherlock Holmes' flat. He was a big man with gray eyes. He was about 30 years old. Dá uma olhada. Before Sherlock Holmes could tell me, before Sherlock Holmes had a chance, an opportunity to talk to me, to answer my question, Mr. Windibank arrived. He was a big man with gray eyes. We have green eyes, blue eyes, brown eyes, black eyes. He had gray eyes. And he was about 30 years old. Então, nós vimos que Miss Sutherland, she was, pra cá fica younger, pra cá fica older. Miss Sutherland was 5 years younger than Mr. Windibank. Se o Windibank was 30, Miss Sutherland was 25 years old. 25 years old. E a gente também viu, episódio 1, 2 ou 3, que her mother, the mother of Miss Sutherland's mother, she was 15 years older than Mr. Windibank. Então, if he was 30, Miss Sutherland's mother was 45 years old. 20 years older than her daughter. Se a gente perguntasse, né? How old was her mother when Miss Sutherland was born, né? No dia que a Miss Sutherland nasceu, how old was her mother? 20 years old, tá? No dia que ela nasceu, a mãe dela, she was 20 years old. Her mother is 20 years older than her. She is 20 years younger than her mother. Windibank, Mr. Windibank, 5 years older, 15 years younger than Miss Sutherland's mother. Então, se ele tinha 30, she was 25, her mother was 45 years old. He sat down in the nearest chair. Dá uma olhada. So, he was about 30 years old. He sat down, past of to sit down, in the nearest chair. O que é isso, né? Near is the same as close, que é o oposto de distant. Near, close, distant. Close, distant. Close, distant. Brasília is near Goiânia, close to Goiânia. Brasília is distant from Florianópolis. E aí ele usou o superlativo, que são os topos. Nearest, closest, most, distant. Então vamos lá. Ó, esta cadeira
is closer to me than this one. This chair is more distant to me than this one. Agora presta atenção. Essa cadeira is closer to me than this one. Essa está closer to me than this one. E essa está closer to me than this one. Então, essa aqui está closer to me than this one e, consequentemente, ela está closer to me than this one. Ela está closer than all the chairs. It's the closest chair to me. The nearest. The closest. Contrário. This chair is more... Vamos usar o flip chart que não está se movendo, né? This chair is more distant to the flip chart than this one. E essa daqui is more distant from the flip chart than this one. Então, se essa está mais longe que essa, que está mais longe que essa, this is more distant than this one. More distant than this one from the flip chart. This is the most distant chair. The most distant chair from the flip chart. O Mr. Windibank, quando ele chegou, did he sit in the most distant chair or did he sit in the closest, nearest chair? He arrived. He was a big man, gray eyes, about 30 years old, and he sat down in the closest, nearest chair. A primeira que tinha do lado dele mais próxima. Good evening, Mr. Windibank. Good evening, Mr. Holmes. I've got your note here, Sherlock Holmes said. I'll be with you at your 6 o'clock. I'll be with you at 6 o'clock. James Windibank. His name is James Windibank. E aí o Sherlock Holmes faz uma pergunta chave para ele. Aliás, deixa eu te fazer uma pergunta, né? Você já tem ideia? Você já desconfia o que aconteceu? Eu, quando li o livro, não fazia a menor ideia do que está prestes a acontecer, tá? Did you type this? Mr. Windibank, I received your note. I received your letter, your answer. Did you type this? You? Yes. I'm a little late. Lembra? Early versus late. Se eles marcaram 6 o'clock e o Mr. Windibank was late, did he arrive before 6 o'clock or after? After. A little after or way after? Tipo, 5 minutes after 6 or 20 minutes after 6? Talvez 5 minutes, porque ele falou, I'm a little late. A little. Just a little late. Então ele deve ter atrasado aí 5 minutos.
I'm sorry. I'm sorry too about Miss Sutherland. I didn't want her to come here. Lembra? Episódio 1. A Miss Sutherland falando, my father doesn't want me to come here. He doesn't want help from you, Sherlock Holmes, or from the police. Então, aqui ele e o Mr. Windibank falando, I didn't want her, Miss Sutherland, to come here. This is a family problem and you can't help. E aí o Sherlock Holmes interrompe ele e fala, oh, but I can. Ah, mas eu posso, com certeza eu posso. Mr. Windibank looked at him. You can? You can help? That's wonderful. That's amazing. That's very good news. Sherlock Holmes. It's strange, you know. All typewriters machine are different after people use them for some time. Are they? Mr. Windibank said. Yes. Look at your note, Mr. Windibank. The letter E is darker than the other letters. And the bottom of the letter R isn't here. Do you see? There are 14 other little things, but these two you can see easily. Dá uma olhada na explicação e eu já volto. It's strange, Holmes said. All typewriters are different after people use them for some time. Are they? Mr. Windibank asked. Yes. Look at your note, Mr. Windibank. The letter E is darker than the other letters. And the bottom of the letter R isn't there. Do you see? There are 14 other little things, but the E and the R are the easiest to be noticed, né? São as mais fáceis de serem notadas. Então, o que ele quis dizer? Eu simulei aqui a carta que ele mandou de volta para o Sherlock Holmes. Daí da câmera, Sérgio, dá para ver o que eu quis reproduzir? Que o the letter E is darker, stronger, has more black, né? Tipo, tem mais preto. It's stronger, darker than the other letters, and the bottom of the R is not there. Então, se você tiver aqui, ó, vamos botar uma montanha. This is the top of the mountain, the peak. This is the bottom. Se você tem isso aqui chama bottle, né? Bottle of water, milk, juice. This is the bottom of the bottle. The bottom of the bottle. Ok? Então, bottom, it's like the opposite of the top. Um dos extremos é o top, the other is the bottom. O que ele quis dizer aqui foi, segunda coisa que eu reparei na sua nota, a primeira é, the letter E is darker. A segunda que eu reparei, where is the bottom of the letter R?
Ah, só se você não sabe, só para não confundir. Letter, cartas, mas letter também é letter B, letter E, letter L, letter I, letter O, C, L, O, C, K, T, O, M, O, R, R, O, W. Alphabet. The letters of the alphabet. A, B, C, D, E, F, G. Aliás, toda vez que você confundir essa com essa, você vai fazer o seguinte. A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. I am Felipe. I am 38. Você vai falar frases sobre você. I am married. I am single. I am from Belo Horizonte. I live in Brasília. I. E vai apontar aqui, ó. Confundiu essa, você vai fazer A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. Confundiu essa, você vai fazer o aeroporto de Nova York, o presidente JFK. JFK, 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 JFK. Você vai fazer o acrônimo JFK. Confundiu essa, você vai fazer... Ah, vai ter uma sessão de Q&A, Questions and Answers. Q&A. Toda vez que acaba o jogo, o técnico, o jogador, se for tênis, golfe, Fórmula 1, tem que dar uma sessão de Questions and Answers. Q&A. Q&A. Então, esqueceu essa? A, B, C, D, E. A, B, C, D, E. Esqueceu essa? JFK, JFK, JFK. Esqueceu essa? Q&A, 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 Q&A. Q&A, 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 Q&A. Questions and Answers. Tá? Ó, como é que seria o J se tivesse com um problema do bottom? Ficaria assim, ó. E o bottom tá faltando, ó. Se fosse no F, ficaria assim, ó. Tá faltando o bottom of the letter. Se fosse no K, ficaria tipo assim, ó. Cadê o bottom of the letter? Aonde que estava o problema no bottom of the letter? R. Faltava o bottom of the letter R. Aqui está a chave do mistério. Por que que as cartas do Mr. Angel e a note, a carta que ele mandou de volta, tinha a mesma característica? The letter E, A, B, C, D, E was darker, stronger. And there was no bottom on the letter R. The bottom was missing, né? Faltando. Why? We use this typewriter for our letters at the office, Mr. Windybank said. It's quite old now. The typewriter, is quite old. Very old. Relatively old. And here are, Sherlock Holmes, here are 4 letters from Mr. Angel. Mr. Angel typed every letter. In each of them, in every single one of the letters, from Mr. Angel, the letter E is darker than the other letters. And you can't see the bottom of the R. Quando o Sherlock Holmes falou isso, o Mr. Windybank fez isso aqui, ó. Que absurdo! He jumped
out of his chair. Então ele estava aqui sentado, quando o Sherlock Holmes falou essa, ele... He jumped out of his chair. He was surprised. He didn't like what he heard. He was not expecting. He didn't see it coming. Imagina, mestre, prepare aí. Imagina, ó, eu vou jogar um lápis na direção do Edgar. De onde o Edgar está, o lápis está coming. E se ele... Agora faz o contrário. Ai! I didn't see the pencil coming in my direction. Então, em inglês, a gente usa essa expressão, wow, he didn't see it coming. Por essa ele não esperava. Por essa ele não esperava. He didn't see it coming. Você pode ver a partir de hoje, provavelmente qualquer seriado, qualquer filme que você for assistir, em algum momento vai cruzar com essa expressão. Wow. He never saw it coming. He didn't see it coming. Uma outra relativa parecida com essa. Little did he know. Mal sabia ele que o Sherlock Holmes, ó. Little did he know. He didn't see it coming. Então, joga de novo para mim, por favor, mestre. Aqui, ó. Obviamente que não é o lápis, né? Mas o que quer dizer? Ele não esperava por esta atitude, por essa informação, por essa notícia. He didn't see it coming. O Mr. Windibank jumped out of his chair because he didn't see it coming. He never saw it coming. He was not expecting. Quando eu falo he didn't see it coming, a pessoa ficou surprised? Yes. Quando eu falo she didn't see it coming, it was a surprise. He was never expecting. That's why he jumped out of his chair. He was not expecting. He never saw it coming. He didn't see it coming. He had no idea Sherlock Holmes was going to throw this information, this piece of information. Então, ele pulou da cadeira porque ele foi pego de surpresa, ele não fazia a menor ideia do que estava vindo. Ele não imaginava que o Sherlock Holmes ia jogar essa, ia soltar essa em cima dele. Ele pulou da cadeira. Me acompanha, por favor? I'm a busy man, Sherlock Holmes. I'm busy. I'm very occupied. I don't have time for this. Angrily, he was nervous. He got red, mad, nervous, anxious. I don't have time for this. I'm very busy, occupied. I can't sit here and listen to this stupid talk. When you catch the man, you tell me. E ele saiu. Quando ele saiu, o Sherlock Holmes correu para a porta e trancou a porta. E ele virou, ele falou, na verdade, né, a ordem está aqui. O Mr. Windibank levantou e falou: eu sou muito ocupado, não tenho tempo para essa baboseira, não. Quando você descobrir quem é, você me avisa. E foi andando em direção à porta. Ou pelo menos é o que dá para entender. O livro não fala isso, mas pela dedução que eu faço aqui, ele falou isso e começou a andar, porque o livro fala que o Sherlock Holmes virou e falou assim: ok, all right, I will tell you. E aí o Watson fala que o Sherlock Holmes foi para a porta e trancou a porta. O que me dá a entender que o Mr. Windibank falou, né, eu não tenho tempo para essa baboseira, e andou em direção à porta. O Sherlock Holmes foi lá e trancou e falou: I'll tell you now, I caught him.
I caught him. Caught is the past of to catch. I caught him. I caught. I arrested. I got him. Tem um filme muito famoso com Leonardo DiCaprio, Catch Me If You Can, que em português, né? Prenda-me se for capaz. Catch é a mesma palavra usada para quando um jogador de futebol americano joga a bola. O outro tem que catch the ball antes dela cair no chão. Tá? É a mesma palavra, catch. Ok? Uma outra expressão, I'll do some catch up. Let's do some catching up. Que significa o seguinte, duas pessoas passaram muito tempo sem se ver, e aí é mais ou menos assim, elas conversavam pra caramba, então estava sempre tudo alinhado. Elas foram ficando sem se falar, as vidas delas foram se distanciando. E aí, uma vira para outra e fala assim, pô, vamos encontrar, let's do some catching up. Vamos encurtar a distância, vamos voltar a alinhar as nossas conversas. Uma outra forma de usar isso. Eu e você vamos ao shopping e você está morrendo de pressa. Eu paro o carro na frente do shopping e falo assim, vai indo para a loja? I'll catch up with you later. Vai indo na loja que eu te pego depois. Eu te alcanço depois. Então vai indo para a loja, I'll catch up with you later. Eu te pego depois, eu te encontro depois. Eu te alcanço depois. Tá? Então, catch pode ser usado para prender, igual ao filme. Pode ser usado pegar da bola, ok? Mostra o Tom Brady lançando a bola e o outro tem que catches the ball. E pode ser usado nesse sentido de catch up, já é o phrasal verb. Catch up, que não é ketchup, tá? Catch up, que é de encontrar, alcançar, pegar alguém que foi na frente, né? Então, é como se você tivesse sido a bola arremessada, a sua vida foi a bola arremessada, você foi na frente no shopping, foi a bola arremessada, I'll catch up with you later. Eu vou te alcançar, te pegar depois. Passado de catch, caught. O Sherlock Holmes fala, I caught him. What? Where? Mr. Windybank shouted. What? Where? Sit down and listen, Mr. Windybank. This wasn't a difficult problem. E aí o livro fala que quando o Sherlock Holmes anuncia, né? Ok, eu vou te falar, eu peguei ele. What? Where? Sit down and listen, Mr. Windybank. This wasn't a difficult problem. E aí o livro fala, o Dr. Watson fala assim, my visitor, Sherlock Holmes' visitor. Our. Se fosse só ele, my visitor. Se fosse só visitante do Sherlock, his visitor. Our visitor fell, past of to fall. O soltar o lápis é drop off. E depois que eu drop off the pencil, o pencil falls. Lei da gravidade. Se você soltar um objeto, it will fall. Teacher, cair? Yes. Our visitor fell. Past of to fall. Our visitor fell back. O que quer dizer com isso, né? Ele não simplesmente ouviu e Sherlock Holmes mandou, sit down and listen, Mr. Windybank. This wasn't a difficult problem. Aí ele foi lá e sentou. Não. Quando ele fala, our visitor fell back into the chair, ele quer dizer assim, que o Mr. Windybank, depois disso tudo, ele caiu na cadeira. His face was white. He was surprised. He was afraid. What is happening?
His face was white. Por quê? Cenas do capítulo 10. Excelente. Primeiro, parabéns por concluir mais um episódio. Quantas pessoas que vivem dizendo que sonham em ser fluentes, mas na hora de se inscrever para um intensivo gratuito e online, ele não toma atitude. E outros que tomam a atitude de se inscrever e se cadastrar, porque online é de graça, mas online é de graça, é tão simples que ele não começa. E aí uma minoria começa e para já no primeiro episódio, porque é fogo de palha. Você não. Você veio até aqui. Parabéns. E é por isso que você precisa limpar sua agenda de 1º a 7 de março. Nós vamos estar juntos na Semana dos 5% Fluentes, um evento online gratuito inédito, aonde eu vou te mostrar tudo que eu aprendi em 10 anos, mais de 7.500 adultos acompanhados, toda a neurociência que eu aprendi, tudo que eu aprendi no campo de batalha, eu organizei em 2 chaves que podem ser usadas por qualquer brasileiro, de qualquer idade, em qualquer nível de inglês, com qualquer disponibilidade de agenda. Estou falando de você mesmo. Serve para você também, para entrar para os 5% Fluentes. 1º a 7 de março. Limpa a sua agenda para estar comigo, tá? A gente estreia 1º de março, 5 horas da manhã. Por isso é importantíssimo você ter certeza que você está recebendo os meus e-mails, tá? Eu estou te mandando e-mail praticamente todo dia, se não for todo dia. Se não estiver chegando, com certeza é porque tem algum problema e isso vai afetar a experiência incrível que você pode viver na semana dos 5% Fluentes. Se você não está recebendo os meus e-mails, você precisa enviar uma mensagem para esse endereço aqui, ó. jornada@felipeandreoficial.com.br jornada@felipeandreoficial.com.br. Manda qualquer coisa. Oi, não estou recebendo seus e-mails. E aí, provavelmente, o teu servidor de e-mail vai reconhecer o meu endereço e vai começar a te entregar as mensagens que eu mando. Fechou? Isso é decisivo para a sua experiência dentro da semana dos 5% Fluentes. Segundo aviso, aula de inglês não muda a vida de ninguém. O que muda é um pós-aula feito com repetição contextualizada emocionalmente através de áudios e atividades que provocam dedução, assimilação. Não tem português, não tem decoreba, não tem tradução, não tem macetinho. E é por isso que eu liberei para você, até 28 de fevereiro, acesso ao meu aplicativo Fluency Run. A neurociência da fluência na palma da sua mão. A coisa mais incrível que eu já desenvolvi até hoje, que eu já vi para produzir fluência até hoje. Neurociência da fluência na palma da sua mão. É um aplicativo exclusivo para alunos que você pode usar até 28 de fevereiro. Pelo amor de Deus, honra esta oportunidade. Baixa o aplicativo e faz as atividades, tá? Terceiro aviso. Felipe, eu quero tirar dúvida, eu quero conversar, eu quero perguntar, eu quero compartilhar minha experiência. Aqui embaixo tem um botão para você entrar na comunidade secreta do Facebook e conversar comigo ou com a minha equipe, tá? E, quarto lugar, nosso cronograma, né? Aqui, ó, 8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26, os episódios 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, sempre às 5 horas da manhã. 28 de fevereiro, domingo, meia-noite, tudo sai do ar. Porque 1º de março, 5 da manhã, estreia Semana dos 5% Fluentes, as 2 chaves que você precisa para sair dos 95% eternos alunos e finalmente fazer parte desse seleto grupo
de 5% de brasileiros que abre a boca e sai falando inglês por aí, sem gaguejar, sem traduzir, sem planejar, são fluentes de verdade. God bless you.